Fala, gente, graça e paz, tudo bom? Esse aqui é o canal do seu pastor, canal do pastor Elvis, e eu estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez no nosso canal no YouTube. Fazia um tempo que eu não estava postando e depois eu comecei a fazer essa série que nós chamamos de devocionais. Então, muitas pessoas têm dado feedback muito bom, que têm aprendido bastante com a palavra do Senhor, que têm aprendido textos que parecem que são simples, mas às vezes não são tão simples como nós imaginamos. E eu fico muito feliz por poder estar abençoando de alguma forma a vida de vocês. E a única coisa que eu queria era que você desse um like aqui, solta aquele like maroto aqui e que você se inscrevesse no canal e que no final desse vídeo você deixasse um comentário relacionado a alguma coisa que foi falada aqui nesse devocional. E como tu já é um devocionalzeiro, tu sabe que para o devocional tu precisa de um caderno para fazer anotações, ou o teu tablet, ou o teu notebook, e que tu precisa da tua Bíblia, que é a ferramenta fundamental para que a gente possa estar fazendo esse devocional aqui hoje, tá bom? Hoje eu queria trabalhar na temática Tu és Pedro. Seria exatamente essa temática que eu quero estar trabalhando, e eu queria que você abrisse comigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 18 do Evangelho conforme Mateus escreveu, tá bom? Eu vou ler com vocês. O verso 13, a partir do verso 13 diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus ou o Filho do Homem? Responderam-lhe eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, na minha versão diz Hades, na sua versão pode estar dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já entendeu algumas dinâmicas que são muito importantes para o devocional, como fazer a leitura de uma perícope, que é onde o texto começa e aonde o texto termina, e nós também já aprendemos um pouco sobre público primário e público secundário, e também já aprendemos um pouco sobre as regras interpretativas que são hermenêutica e exegese. Para recapitular, hermenêutica, ainda que você não tenha um conhecimento aprofundado sobre essas técnicas interpretativas, hermenêutica é quando você interpreta o texto, quando você descobre aonde ele foi escrito, em que época foi escrito, para quem ele foi escrito. E a exegese significa retirar do texto. É quando nós damos a aplicação textual, é quando você aplica esse texto, tanto no público primário como para o público secundário, que somos nós que estamos lendo esse texto na íntegra. E quando nós estamos lendo o Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, verso 13, nós percebemos que Jesus, ele decide fazer uma pergunta crucial aos discípulos. E essa pergunta ela vai revelar de fato se aquilo que os discípulos sabiam sobre Jesus estava interligado ao relacionamento discipulador de Jesus ou aquilo que as pessoas falavam lá fora a respeito dele. Todas as informações que carregamos sobre Jesus, elas não são informações que nós obtemos por aquilo que escutamos das pessoas.
toda a revelação que você carrega sobre Jesus tem que ser baseada na sua convivência com Ele, tem que ser baseada no seu relacionamento com Ele. E isso que eu estou dizendo para você é uma pérola, eu vou repetir. Toda informação que carregamos sobre Jesus não pode ser baseada naquilo que escutamos a respeito dele, que as pessoas falam, mas as informações que carregamos sobre Jesus tem que ser baseada no seu poder discipulador sobre as nossas vidas. Então Jesus diz: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E às vezes a gente lê essa expressão Filho do Homem na Bíblia, a gente acha estranho, porque se Jesus é Filho de Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem, que também não é Filho do Homem. Então por que Jesus se atribui a essa nomenclatura, esse título Filho do Homem? Por causa do profeta Daniel. Quando o profeta Daniel ele fala a respeito do Mashiach, a respeito de Jesus, ele dá esse título de Filho do Homem a Jesus como um título de autoridade divina que Jesus ia receber. Então, quando Jesus diz eu sou o Filho do Homem, ele está se apropriando da profecia de Daniel. E aí, você sabia dessa? Aqui a gente sempre aprende alguma coisa nova. E Jesus diz assim: o que é que as pessoas lá fora estão falando que é o Filho do Homem? Eles dizem assim: uns dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Porque as pessoas diziam que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Isso não é reencarnação? Isso é o que o Espiritismo chama de reencarnação, e isso era uma filosofia da época dessas pessoas. Havia muitas filosofias, como por exemplo, a alma de um homem ficava ao redor de seu corpo 3 dias, o homem tinha um anjo da guarda parecido com ele. A filosofia cultural do seio de Abraão. Seio de Abraão traz a ideia de alguém deitado com a cabeça no peito de Abraão, que era onde parte dos judeus acreditavam que quando os judeus morriam, eles iam exatamente para o seio de Abraão. Por isso que eles dizem que Jesus era João Batista ou qualquer outro profeta, porque eles acreditavam nessa questão que o Espiritismo hoje chama de reencarnação. Então a informação que os discípulos estavam ouvindo lá fora era que Jesus nada mais era do que a reencarnação de um outro profeta, ou seja, Jesus não era autêntico em si mesmo. Jesus não era Deus, eles estavam negando a natureza teantrópica de Jesus, a natureza hipostática de Jesus, e eles estavam negando a deidade de Jesus. Pastor, o que é natureza teantrópica? O que é união hipostática? O que é deidade? A natureza teantrópica e a união hipostática de Jesus fala sobre as duas naturezas que Jesus possuía. A gente aprendeu isso na história da igreja, concílios como o de Éfeso, por exemplo, né, que deixou muito bem claro a questão hipostática de Jesus, que tinha até uma expressão lá que era Theotokos, Christótokos, se Maria era mãe de Deus ou se Maria era mãe de Jesus, por causa do nestorianismo. O nestorianismo veio de um bispo chamado Nestório, que afirmava que quando Jesus fazia milagre, ele fazia como Deus, e quando, por exemplo, Jesus sentia sono, ele sentia sono como homem. Quando Jesus ele curava alguém, ele curava apenas como Deus, e quando Jesus sentia dor, ele sentia como homem. E isso era um pouco complexo, porque isso quebrava a união hipostática do Senhor. Porque quando o Senhor sentia fome, ele sentia como homem, como Deus. Quando Jesus fazia um milagre, ele fazia como homem, como Deus, porque na união hipostática as naturezas estão entrelaçadas uma na outra. Por isso que nós temos a natureza teantrópica de Jesus, a sua natureza como Deus, a sua união hipostática, a sua deidade, que é a sua divindade. Então essas pessoas negavam, eu sei que esses conceitos são um pouco complexos, né, para a gente entender num simples devocional, mas eles negavam essa natureza teantrópica de Jesus, eles estavam negando a própria divindade de Jesus, e eles estavam negando a deidade de Cristo, comparando Cristo com qualquer outro profeta que veio
antes de Jesus, e Jesus não era um profeta, apesar de que ele tinha esse título. Ele era sacerdote, ele era juiz, ele era profeta, né? Mas em sua essência, Jesus era e é Deus. Então Jesus agora ele vai partir essa pergunta, ele vai colocar essa pergunta agora para os discípulos. Ele vai dizer assim: vocês pensam que eu sou quem? Que eu sou uma reencarnação de um profeta? E Pedro ele vai ser tomado por uma revelação divina. Alguns chamam de epifania, uma revelação divina. E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, isso é conhecimento teológico, tá bom? Essa revelação parte de conhecimento teológico. Por quê? Porque Cristo é um título dado ao Machia, ao ungido. Então Pedro está dizendo que Jesus é o ungido de Deus, Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Segunda coisa, o Filho do Deus vivo. Essa revelação também é teológica, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado estava sobre ele. O profeta Isaías deixa muito bem claro que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele foi enviado para nos salvar. Então essa revelação que Pedro está tendo é uma revelação teológica. Toda informação que carregamos sobre o Senhor, elas não são revelações, apesar de que a gente vive numa época em que muitas pessoas falam sobre revelação a todo momento. Então, quando você lê a Bíblia e descobre alguma coisa, não é uma revelação que você teve, é uma iluminação. Por que não é uma revelação? Porque a revelação são as Escrituras. Então, quando você compreende algo das Escrituras, você teve uma iluminação da revelação, porque a revelação é a palavra. Por que Pedro está tendo uma revelação? Porque isso aqui é canônico. Isso aqui é a Bíblia Sagrada. Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai dizer assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. E Simão Bar-Jonas nada mais é do que um tipo de nomenclatura que aponta para o pai de Pedro. Bar-Jonas, filho de Jonas. Talvez esse seria o nome do pai de Pedro, porque Bar sempre traz a ideia de pai de alguém. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu. Tinha um doido lá chamado Bar-Jesus, que era filho de Jesus. Então, tudo indica que é filho de Jonas. E Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Aí ele diz assim: porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus revelou isso a Simão baseado nas próprias profecias de Isaías. Então, Pedro diz assim: tu és o Cristo. E Cristo agora vai dizer para Pedro: tu és Pedro. Olha como isso aqui é interessante. Toda informação que temos a respeito de nós mesmos, ela está baseada em todas as informações que temos a respeito de Jesus. Nós nunca vamos saber sobre nada a respeito de nós mesmos se nós primeiro não tivermos uma revelação de quem Cristo é. Então, todo o autoconhecimento que temos parte a partir do conhecimento do alto que recebemos, melhor dizendo. Então não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. A partir do momento em que Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, Cristo vai revelar quem Pedro é. E isso é incrível. Então tudo que você sabe sobre você parte do princípio de você saber o que Cristo é. Então você nunca vai saber quem você é em Cristo se você primeiro não tiver uma iluminação de quem o próprio Cristo é. Então Cristo diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Aí depois ele diz: também digo, tu és Pedro. A palavra Pedro no grego é a palavra Petros. A palavra Petros pode ser pedra, né? Ou pode ser, por exemplo, fragmento de pedra. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Também digo que tu és pedra. E sobre esta
pedra, né? Versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que os revelou, mas o Pai que está no céu. Também digo que tu és Pedro, e sobre esta, não é sobre essa, é sobre esta. Quem conhece de português sabe o que é que eu estou dizendo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro nós temos a palavra Petros, que é a palavra pedra. Depois Jesus diz, e sobre esta pedra, a palavra pedra aqui é a palavra Petra no grego. Então nós temos Petros, que é pedra ou fragmento de pedra, e nós temos a palavra Petra, que pode significar rocha, rochedo, uma montanha. Então Jesus diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui é que está a grande problemática do cristão, porque a gente pensa assim, Jesus está dizendo que está edificando a igreja sobre Pedro, porque se Pedro é pedra e ele diz sobre esta pedra, então ele está edificando a igreja sobre Pedro. É assim que os nossos amigos católicos entendem que Pedro recebe o papado e a igreja é edificada sobre a vida do próprio Pedro. Só que a palavra Petra não é a mesma palavra Petros. Petra ali representa a revelação que Pedro teve. Então eu vou interpretar aqui, olha a regra de exegese como é importante. Também digo que tu és uma pedra, e sobre a revelação que você teve, eu edificarei sobre uma pedra maior do que você, a minha igreja. Então a igreja é edificada baseada na revelação que Pedro teve. E qual é a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Cristo. Então a igreja é edificada sobre a revelação que Pedro tem, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que não diz que Jesus é o Senhor é anátema, e todo aquele que diz que Jesus é o Senhor, que ele é o Cristo, só pode dizer isso pelo poder do Espírito Santo. Então a Petra, a rocha, é aonde a revelação que Pedro teve está edificada, e essa rocha é o próprio Cristo. Quando nós lemos a epístola petrina, Pedro diz assim, Jesus é a pedra de angular. Ele chama Jesus de pedra de esquina e ele diz que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos primeiros edificadores, mas essa pedra foi colocada como pedra de esquina e pedra de angular. Pedra angular é assim como se fosse um C formado por pedras, aí a pedra que fica no meio, ela segura todo o ângulo das pedras. Então ele compara Jesus à pedra de angular. Então quando nós lemos as epístolas petrinas, nós percebemos que o próprio Pedro faz a alusão de que Jesus é a pedra. É como se Pedro ele pensasse, né? Aqui a gente não está dizendo que isso é verdadeiramente assim, mas era como se Pedro pensasse assim, para deixar claro que quando Jesus disse que edificaria a igreja sobre a pedra, não sou eu vou fazer questão de escrever que Jesus é a pedra de esquina e que ele é a pedra de angular. Então a igreja de Jesus, ela é edificada em uma revelação, a revelação de que Jesus é o Cristo ungido, que Jesus é o Filho de Deus. É assim que a igreja é edificada. E Jesus termina dizendo que as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Por muito tempo eu pensei que o que Jesus estava dizendo era inferno no sentido daquele lugar onde o povo sofre, mas a tradução original diz mesmo Hades. Hades seria assim, e as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque o propósito de Jesus é nos dar vida e vida em abundância. Jesus diz, eu vim para que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Depois Jesus diz assim, eu dou a vida e ninguém pode tomar essa vida que eu me dou como vida a vocês, e ninguém pode tomar essa vida. Então Jesus edifica a igreja. O que é edificar? Construir sobre um firmamento. Esse firmamento é a Petra, e essa Petra é o próprio Jesus, e a revelação de que ele é o Cristo é aonde a igreja vai sendo construída. Então não podemos fazer igreja sem afirmarmos que Cristo é o Filho de Deus.
Então, todo o fundamento basilar e fundamental da igreja está atrelado à revelação de que Cristo é o Senhor. Tá bom? Aí agora, pastor, o que é que a gente aprendeu com isso? O que nós aprendemos com isso é que nós não podemos ter informações sobre Jesus baseadas naquilo que as pessoas estão dizendo lá fora. Toda informação que você tem que ter a respeito de Jesus, você tem que ter a respeito daquilo que você leu nas Escrituras. Porque aquilo que você leu nas Escrituras é de fato a revelação de quem Cristo é. Tá bom? Todas as vezes que você acaba recebendo uma revelação de quem Cristo é, você acaba descobrindo quem você é e qual o seu papel no corpo de Cristo. Terceiro, nós precisamos aprender que a igreja é edificada sobre a revelação de que Cristo é o ungido de Deus, o Machia, e que Cristo é o Filho do Deus vivo. Quarto, a morte não tem mais poder sobre a igreja do Senhor. Essa promessa é maravilhosa, sim ou não? Então a promessa é de que nós passamos da morte para a vida. E agora nós temos vida e vida em abundância, tá bom? Eu não vou continuar mais, eu vou ficar por aqui, mas eu tenho certeza que você aprendeu bastante nesse pequeno devocional. Eu tô gravando ali, eu tô vendo que já vai em 21 minutos, mais ou menos 21 minutos, e eu tenho certeza que nós aprendemos muito. Você aprendeu o que é Petros, o que é Petra, você aprendeu o que é edificar, o que é revelação, o que é iluminação. E se você aprendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo, porque eu queria muito saber o que você está aprendendo. E se você tem alguma ideia de algum devocional que você queria que eu falasse aqui, pastor, eu falo um devocional sobre texto tal, coloque aqui, tá bom? Se esse devocional te edificou, comenta aqui para me ajudar, meu irmão. Não se esquece de inscrever no canal. Dê uma voadora aí no botão do like e me ajude, tá bom? E em breve a gente volta com mais um devocional. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a face dele diante de ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E até a próxima, família.